Olá, queridos! Aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. E nesse vídeo vamos falar da unidade 6, figuras geométricas sobre triângulos. Triângulo é um polígono que contém 3 lados, tá bom? Primeiro vamos aos seus elementos. Vamos representar o triângulo ABC através dessa nomenclatura aqui, ó. Tem desenho de triângulo e os seus vértices, tá bom? E justamente eu quero falar dos 3 elementos: os vértices, os lados e os ângulos internos, tá bom? Então aqui, ó, nesse triângulo ABC, eu risquei o ângulo Azinho, Bzinho e Czinho, tá bom? E aqui eu tenho segmentos que ligam cada vértice, tá? Primeiro, os vértices são essas pontinhas dos triângulos, tá bom? São as letras que representam cada pontinho do triângulo. E aí, eu tenho, então, que os vértices desse meu triângulo é ABC, tá vendo? Essas letras maiúsculas. Os lados são esses segmentos que unem esse vértice. Ele vai receber, então, a nomenclatura de AB, que é esse segmento que vai do vértice A até o vértice B, com o risquinho em cima. Os lados BC, que vai justamente ligar esse segmento entre o vértice B até o vértice C, também, ó, com a linha em cima. E o lado AC, que vai ligar o vértice A até o vértice C, tá bom? E aí a gente tem os ângulos internos, que são esses 3 ângulos internos, Azinho, Bzinho, Czinho. Ou a gente pode também escrevê-lo em forma do vértice com esse chapéuzinho em cima das suas letras, tá bom? Esses são os elementos de cada triângulo. Agora vamos à construção. A construção tem que seguir uma regra, tá bom? Não é qualquer medida que um triângulo pode ter. A regra é que cada lado do triângulo precisa ser menor do que a soma dos outros 2 lados, tá? Exemplo: se um triângulo contém lados 10, 8 e 7. Será que vai ser possível sua construção? Vejamos. Primeiro a gente vê com um lado, depois com o outro e depois com o seu terceiro. A gente tem que ver que um lado precisa ser menor do que a soma dos outros 2. Primeiro com 7. Vejamos. 7 tem que ser menor do que a soma dos outros 2 lados. Sobraram 10 e o 8. Quanto que é 10 mais 8? 18. E 7 é menor do que 18? Sim. Então, ó, por enquanto, está respeitando a regra de construção. Próximo. Agora com o lado 10. O 10 precisa ser menor do que os outros 2 lados que restaram. Os outros 2 lados que restaram é o 8 e o 7. Então, 8 mais 7 é 15. 10 é menor do que 15? Sim. Então, ó, mais um lado respeitou a regra. Agora eu vou fazer com o terceiro, uma vez que a gente precisa que todos os seus lados respeitem essa regra. Agora com o 8, né? Que fizemos com 7, com 10, agora resta o lado medindo 8. 8 a gente vai ver se é menor do que 10 e 7. 10 mais 7 é 17. 8 é menor do que 17? Sim. Então, ó, o terceiro lado também seguiu essa regra. Se deu verdade em todos os 3, sim, vai ser possível a construção desse nosso triângulo, tá bom? Então, ó, essa é a regra de construção. Agora vamos às classificações dos triângulos. Primeiro, quanto aos seus lados. Então, primeiro, vamos falar do triângulo escaleno. O triângulo é escaleno quando todos os seus lados forem diferentes. E aí, a gente determina cada lado com uma quantidade de risquinhos. Se eu tenho a mesma quantidade de risquinhos, esse lado é igual, vai ser congruente, tá bom? Como todos os lados têm quantidade diferentes de risquinho, eles são diferentes em suas medidas. Então, ele vai receber o nome de escaleno, tá bom? Próximo é o triângulo isósceles.
Um triângulo vai ser isósceles se ele tiver dois de seus lados iguais, tá bom? Ou seja, eu tenho, ó, dois risquinhos nesse lado esquerdo e dois risquinhos desse lado direito. Então, eu tenho a mesma quantidade de risquinhos, eu estou dizendo que eles têm a mesma medida, ok? Então, se você tem um triângulo com dois lados iguais, ele recebe o nome de isósceles. Terceira classificação, em relação aos seus lados, é o equilátero. Um triângulo ele vai ser equilátero quando ele tiver todos os seus lados iguais. Isso mesmo, todos vão ter a mesma medida. Se eles são iguais, vão ter a mesma medida, eles têm também a mesma quantidade de risquinhos. Olha, cada lado tem um risquinho apenas, então eles são iguais. Exemplo, ó, escaleno todos os lados diferentes. Então, eu tenho 10, 8 e 7. Isósceles, dois lados iguais, eu tenho dois lados medindo 8 e o terceiro medindo 4. E o equilátero, que são todos iguais, eu tenho todos os lados medindo 8 centímetros. Agora, vamos ver a classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos, tá? Primeiro, um triângulo acutângulo, ele vai receber essa classificação se todos os seus ângulos internos forem menor do que 90 graus. E aí a gente lembra que acutângulo vai ser, então, todos os seus ângulos sendo agudos. Ângulos agudos, que são menores do que 90 graus, vai receber, então, o nome de acutângulo. Exemplo, 60 graus, todos os três ângulos. 60 é menor do que 90. E como que a gente visualiza isso sem a medida em graus? Vejamos, se ele tem que ser menor que 90 graus, a gente sabe que é um ângulo reto. Igual esse segundo aqui que eu já vou falar dele. Então, ó, tá vendo que o ângulo reto viria até aqui, para ele ser perpendicular à base desse triângulo. Se ele não chega nesse risquinho, ele vai ser menor do que 90 graus, tá bom? Então, ele vai ser acutângulo. Um triângulo vai ser retângulo quando ele tiver um de seus ângulos igual a 90 graus, ou seja, ele vai ter um ângulo reto. E aí, a gente representa o ângulo de 90 graus através desse quadradinho aqui, ó, com um pontinho no meio, tá? Os outros dois lados vão ser agudos, mas a gente só precisa ver um. Se um desses ângulos for 90 graus, aí ele vai ser um triângulo retângulo, beleza? Por fim, a classificação dos ângulos, a gente tem o obtusângulo. Obtusângulo, eu vou ter um de seus ângulos internos obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Eu só preciso ter um também, tá? Então, ó, eu encontrei esse ângulo aqui maior que 90 graus, 110. Veja que se nós fôssemos traçar o ângulo reto de 90 graus, que seria até aqui, ele passou esse ângulo de 90 graus. Se ele passou, ele é maior. Então, ele é obtuso e esse triângulo é obtusângulo. Beleza? Essas são as classificações em relação aos lados e aos ângulos. Vamos a algumas propriedades. Primeira propriedade é em relação à soma dos ângulos internos de um triângulo. Sempre vai resultar em 180 graus. Ou seja, se eu somar os três ângulos internos de qualquer triângulo, eu vou encontrar como resultado 180 graus. Exemplo, eu tenho um triângulo ABC. Se eu for somar ABC, eu vou encontrar 180 graus. E aí, se eu tenho A igual a 40 graus, B igual a 70 graus, quanto que vai medir meu ângulo C? Simples, galera. Eu sei que ABC tem que dar 180. Eu vou substituir o ângulo A e o ângulo B. Vamos ver como é que fica? Eu vou fazer o quê? 40 mais 70 mais o ângulo C tem que dar 180. Sempre. Você vai montar assim, ó. Vai somar os três ângulos e igualar a 180 quando for triângulo, tá? 40 mais 70 é 110 graus.
mais o C tem que dar 180. Ou seja, eu tenho que o meu ângulo C é quanto falta para 180 graus. Se eu tenho 110, quanto falta para 180? 70 graus. Então, o meu C vai medir 70 graus, tá? Porque 110 mais 70 dá 180, viu? Tranquilo. E aí, agora vamos falar da medida do ângulo externo. A medida do ângulo externo vai resultar sempre na soma de dois ângulos internos não adjacentes. Não adjacentes quer dizer que ele não vai estar ao lado desse ângulo externo, ou seja, se eu tenho um triângulo, onde eu tenho um ângulo externo próximo ao ângulo de 70 graus, tá vendo? Eu tenho um ângulo de 30, ângulo de 80 e ângulo de 70. Esse meu ângulo externo está ao lado do ângulo de 70 graus, ou seja, eu não posso utilizar ele. Eu vou somar os outros dois que não estão ao seu lado. Quais são? O 80 e o 30, que está distante desse ângulo externo. E aí, o que a gente faz? O valor de x, então, em seu ângulo, é igual a 30 mais 80, que dá 110 graus, tá? É só somar os outros dois ângulos que não está ao seu lado. Por fim, vamos falar da área de um triângulo, tá? Qualquer triângulo é possível calcular a sua área através de uma fórmula. Que fórmula é essa? A fórmula é, você vai pegar a medida da base, vai multiplicar pela medida da altura desse triângulo e no final você divide para 2, tá bom? Exemplo, eu tenho aqui um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. A altura é todo o segmento que é vertical, de cima para baixo. Então, eu tenho 8 sendo a minha altura. Toda altura a gente chama de H, tá? Então, eu tenho a minha altura medindo 8. E a minha base, que é sempre o segmento que está na horizontal, que é essa daqui, ó, é o 4. Então, 4 vai ser a nossa base, que a gente chama de B, tá? A fórmula simplificada da área é base vezes altura dividido por 2, tá bom? Então, ó, eu tenho base 4 vezes 8, que é a minha altura dividido para 2. 4 vezes 8 dá 32. 32 dividido para 2 é 16. Então, a minha área desse meu triângulo retângulo dá 16, tá bom? É isso, galera. Qualquer dúvida, podem comentar e até o próximo vídeo. Tchauzinho!